Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tu Elas e hoje nós vamos falar de algo que arde no meu coração, que é o tema de hoje, que é o amor que cura. Eu estou aqui com a Rê, nós nos conectamos pelo Instagram, isso é lindo demais, porque a gente vê que essa ferramenta tantas vezes usadas para coisas, né, indevidas, mas como ela também é usada para o bem, para glorificar o nome do Senhor. E eu estou muito feliz de estar aqui com ela hoje. Bem-vinda, Rê. Muito obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui. É a realização de um sonho. Ai, que bênção! Mas antes da gente começar, de você me contar o seu testemunho, que já me edificou muito, com aquele áudio que você me enviou, eu queria contar um pouquinho quem é a Renata. É a Renata Medeiros, né, Isso, Rê? Você tem 50 anos. Tem gente que não gosta de falar a idade, não, mas eu falo que a gente tem é que ficar feliz de estar envelhecendo, com porque é o certeza. Senhor que está nos É abençoando, né? verdade. Você é administradora, sua Sim, profissão é administradora, mas hoje você vive e fica por conta do amor que cura. isso, Você vai contar para nós o que que é o amor que cura. Você hoje em dia você não tem filhos e é isso. divorciada. E como que você conheceu o Senhor? Eu fiquei sabendo pelo seu relato aqui que foi numa boate. Me Foi. conta que história foi essa? Como assim você conheceu Jesus? Você já conhecia, né? Você É, nasceu num lar eu cristão? nasci num lar cristão, mas nunca segui, né, de verdade ali na risca. E um dia, num sábado à noite, 2 da manhã, tinha algo que estava me incomodando e eu saí de casa para dançar, para ver se espairecia um pouco. E quando eu cheguei lá nessa boate, eu não encontrei ninguém, os meus amigos, eu estava realmente sozinha. E o tempo todo um rapaz olhando para mim e eu sem entender o motivo, eu só queria dançar, né. E no final, já assim, 4, 5 horas da manhã, ele chegou perto de mim e perguntou se poderia conversar comigo. Eu falei que sim, e ele falou assim: "Renata, você não está sozinha, você acha que você está sozinha, mas quando você entrou, Jesus já entrou com você". E quando ele me falou isso, eu fiquei muito chateada, porque eu falei assim: "Não, eu só quero divertir, não quero saber desse papo, não quero saber de Deus, de Jesus". Ele falou assim: "Mas eu preciso te falar, porque eu tô a noite inteira olhando para você e admirando o amor dele pela sua vida". Chocada. E É. quem era essa pessoa? Rê? Você teve a oportunidade de. Tive a oportunidade de conhecê-lo, a gente saiu desse lugar, né, a gente foi para uma cafeteria e lá a gente conversamos, assim, horas e horas, e ele falando do amor de Deus por mim, Ele que estava ali com esse objetivo? não, Não. não, Ele foi não. mesmo usado pelo Senhor. Foi. E assim, foi muito lindo, porque ele me apresentou Jesus de uma maneira que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha sido apresentada. Um Deus de amor, não um Deus que julga, que castiga, que é mau, sabe. E isso mexeu muito comigo. Eu falei com ele, sabe: "Me dá seu telefone, a gente pode se encontrar outras vezes?". Aí ele falou assim: "Não, claro, com certeza". E ele falou assim: "Renata, eu não vou te convidar para ir à minha igreja comigo. Eu sou católico, mas lá não é o seu lugar. Você não vai gostar daquela igreja, nada contra os católicos, mas ele mesmo falou: "Você não vai gostar". Eu falei assim: "Mas como assim?". Ele falou assim: "Não, eu quero que você vá a uma igreja que é perto da minha casa e que eu passo lá todos os dias e tenho vontade de ir também, mas não tenho coragem". Eu falei assim: "Que igreja é essa?". E ele falou, né, qual igreja, eu falei assim: "Ah, mas eu conheço essa igreja, minha família vai lá". Ele falou assim: "Como assim que você não vai?". Eu falei assim: "Eu não acredito em Deus". Eu não acredito nesse amor aí que todo mundo fala. Eu não quero saber de igreja. Ele falou assim: "Renata, você me leva um dia?". Aí eu acho que o convite, né, pra eu ir, era para ele ir também. Que Ele também coisa queria, mas não linda, tinha Rê. coragem. E na verdade o Senhor sabia, né, a forma que você tinha que ser abordada. É, Ele sabia, ele usa quem ele quer, no lugar que ele quer, da isso. forma, porque ele sabe que nós somos seres individuais, cada um tem uma personalidade, mas ele te alcançou Ele nesse me dia. alcançou e foi muito especial, porque realmente eu fui e me encontrei. Eu falei assim, eu fiz uma prova. Eu lembro que eu falei assim: "Se você me ama mesmo, se é tanto amor a ponto de usar alguém dentro de uma boate, me prova, eu quero sentir esse amor". E foi assim que Ô tudo Rê, e começou. nesse dia, né, nesse dia, claro que a conversão ela é um processo. Você teve esse primeiro encontro, depois Isso. você visitou essa igreja da sua Foi. família, Isso.
E aí? Aí você começou aquele processo todo, você foi aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e como que foi esse processo? Foi lento? Quantos anos você tinha nessa época? Então, tem 24 anos, né, eu tinha 26 para Aham. 27. E foi um processo lento, porque eu entendo que quando a gente está fora, né, da presença de Deus, é tudo muito diferente. A gente não tem a noção desse amor, desse cuidado, de tanta coisa que precisa ser transformada. Então, no dia a dia, no convívio ali da igreja, com os irmãos, com os grupos de crescimento, eu fui vendo muita coisa. Acho que Deus foi me mostrando, né, muita coisa que precisava ser mudada, que precisava ser tirada. Eh, eu tinha muita dificuldade, eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, porque quando eu nasci, os meus pais me deram para os meus avós para eles cuidarem de mim, porque eram muito novos, não sabiam o que fazer, só que eu achava que eles não me amavam, que eles não me queriam, e eu transferi isso tudo para Deus. E foi nesse processo que eu entendi que não, que o amor deles por mim era verdadeiro. Você tinha um sentimento de rejeição. Rejeição, isso. E logo que eu cheguei na igreja, né, eu fui encaminhada para um grupo, para um ministério de cura e libertação. E eu fiquei encantada com o jeito deles trabalharem, as coisas que eles falavam, sabe. Eu falei: "Gente, eu nunca ouvi tudo isso na minha vida, e eu quero aprender, eu quero conhecer", e fui sendo acompanhada e cuidada ali, com todo amor, sabe. E aquilo mudou realmente E a minha você teve a vida. oportunidade de perdoar seus Sim. pais, você teve a oportunidade de estar sendo trabalhada nesse sentido. Seus pais são São vivos? vivos e Ai, que com bênção. certeza, eu os amo muito, muito, né. Até entender tudo isso foi um processo muito dolorido, mas depois, né, é como se as cortinas tivessem se abrido, né. E foi isso, eu fui Ô Rê, curada, eu nessa entendo que eu fui época curada. você trabalhava, você estudava, É, já trabalhava, né, sempre morei com os meus avós, e sempre ouvindo falar do amor de você é Deus. filha única? Não, eu Ah tenho não, mais você tem 4 irmão. irmãos, depois disso eu já tive mais 4 irmãos, né, e tudo, mas eu tenho uma convivência excelente com todos os meus irmãos, com todo mundo da minha família. E aí você passou, né, o tempo foi passando, e você passou por um processo muito difícil na sua vida, Foi. doloroso, mas ao mesmo tempo de milagres e de restauração. É. Conta para nós o que que aconteceu na sua vida. Então, eu fui diagnosticada com um câncer de mama em estágio avançado, com metástase na axila, e o primeiro médico, ele me deu 6 meses de vida. Eh, eu hoje, né, com o contato todo que eu tenho com os pacientes oncológicos, eu vejo que quando se é diagnosticado com um câncer, é como se alguém estivesse te falando assim: "Você vai morrer". Só que quando eu recebi esse diagnóstico, eu não chorei e eu não me abalei. A primeira coisa que eu fiz foi orar e pedir Deus que me orientasse, né. Se fosse da vontade dele que eu continuasse viva e bem, eu continuaria, né, mas se fosse para eu partir, eu estaria voltando para casa, né. Então não seria um grande problema para mim, mas que a vontade dele fosse feita. Eu lembro Amém. que foi muito difícil para eu dar essa notícia para os meus familiares, né, não é fácil, mas, assim, as pessoas, né, eles sofreram, choraram, mas eu falei assim: "Deus está cuidando da gente, com certeza ele tem algo, né, Isso nisso foi quando, tudo". Rê? Foi em novembro de 2012. É. 2012. E aí você já ficou sabendo qual que seria o processo, como que você teria que o que que você teria que passar, o tratamento, como que Não, foi esse então, eu recebi esse diagnóstico, procurei um outro médico para saber se era esse diagnóstico mesmo, né, 6 meses de vida, e aí procurei outro médico, Deus enviou um anjo, né, para cuidar de mim. Ele explicou que era um processo bem difícil, porque já estava em estágio avançado, um tumor muito raro, que cresce muito rápido, que espalha muito rápido, né, então que eu teria que passar primeiro pela quimioterapia, para ver se o nódulo iria diminuir, para passar pela cirurgia e depois a radioterapia. Eu lembro que ele perguntou assim: "Renata, você crê em alguma coisa?" Eu falei assim: "Creio, creio em Deus". Ele falou assim: "Então você se apega com o seu Deus, porque não vai ser um processo fácil". Eu falei assim: "Não, mas eu creio que ele tem o melhor para minha vida, independente de qual seja a resposta dele, é o amém. melhor". E esse processo durou quanto tempo? 1 ano. Um Esse ano. processo de quimioterapia, cirurgia e radioterapia, 1 ano.
E eu sei que você foi impactada durante esse processo com várias realidades de Sim, várias mulheres, muitos casos, cada um, né, diferente, mulheres ao mesmo tempo, algumas com fé, outras mais desesperadas, porque é. é normal, cada uma tem a sua forma de receber as notícias. E o que que mais te impactou? Quando eu cheguei no hospital para a minha sessão, para a primeira sessão de quimioterapia, eu sou muito curiosa, sabe. Então eu vi que é muito cheio, tem muitos pacientes que chegam muito cedo e que ficam o dia inteiro, e aí eu entendi também de muitos pacientes que vêm do interior para fazer o tratamento aqui, que viajam a noite inteira e chegam e ficam no hospital o dia inteiro e depois viajam a noite inteira de novo para voltar para suas casas, né. E eu notei que eles ficavam o dia inteiro sem comer. E quando o meu médico me chamou para consulta, eu perguntei se isso ia acontecer comigo, se eu também ia ficar se eu ia perder o apetite, né, e ele falou que não, que alguns pacientes sim, perdem o apetite, precisam fazer uso de suplemento, mas que aquelas pessoas que eu estavam vendo ali sem comer, são pessoas que não têm dinheiro para comprar um copo de café na lanchonete. E isso me fez chorar. Saber que pessoas, tanto crianças quanto adultos, idosos, ficariam ali para tomar quimioterapia e não se alimentariam por falta de recurso. Eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei, né, do processo do diagnóstico até então. E eu voltei para minha casa muito triste. Eu lembro que eu tinha levado o meu lanche e eu não consegui comer, porque eu ia estar bem alimentada e aquelas pessoas ao meu redor não. Então eu fui para casa, entrei para o meu quarto, dobrei os meus joelhos e eu orei. E o Senhor, ele tinha me dado uma palavra, logo no diagnóstico, que é João 11, versículo 4, que essa enfermidade não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Amém. Então eu orei: "Senhor, né, de que forma eu posso glorificar o seu nome nessa situação, nesse local? Me fala, me mostra, eis-me aqui, eu quero te servir". E veio muito forte no meu coração o desejo de levar o café para essas pessoas. Eu fazia quimioterapia quarta-feira, então eu usei o meu auxílio doença para comprar o pão, a manteiga, os ingredientes todos para levar o café para mim e para os pacientes, né, que fariam a quimioterapia nesse dia. E foi muito especial, foi muito gratificante. As pessoas elas chegavam e choravam e falavam assim: "Antes de sair de casa, eu orei e pedi Deus para enviar um socorro, porque eu não teria condições de ficar o dia inteiro sem comer". E Deus trouxe, Deus enviou, Deus é real. Eu falei assim: "Deus é real". Você se dispôs e Isso, fez aquilo que cabia a você, a é, sua parte, com pouco que você tinha, né, é, ali com seu café, com é, com o pão, com o recurso que você tinha, e começou a abençoar vidas é, através desse simples ato maravilhoso, porque você isso, estava amando aquelas vidas. é. E Você assim, foi estava muito amando. especial, é muito lindo, né, quando a gente se dispõe. Eu falo que foi uma das melhores coisas que eu já vivi, assim, na minha vida, em toda a minha vida, a multiplicação dos pães e peixes, sabe. Amém. E eu voltei para casa feliz, mas eu voltei novamente, dobrei os meus joelhos e falei assim: "Senhor, é muito lindo isso, mas é pouco". Porque eu vou só na quarta-feira, e os pacientes que estão nos outros dias, como que eles vão ficar? Quem vai cuidar deles? E eu não tenho recurso para tanto, mas eu sei que o Senhor é dono de todo ouro e toda prata. E eu sei que é o Senhor que me sustenta, né. O rei, eu percebo que você estava vivendo o mesmo processo deles, que é um processo doloroso, é um processo pessoal, mas mesmo assim, ao invés de você estar preocupada só com o seu processo, você estava preocupada em abençoar a vida das outras pessoas, e isso só pode ser de Deus, isso é É, lindo demais. Esse é um mover do Espírito Santo na sua vida, para transbordar da sua vida para outras pessoas. Mas me conta só uma coisa, então nesse processo todo, você não estava preocupada com o seu passar mal, não estava preocupada com o seu cabelo, você só estava preocupada em ser canal de bênção? Como que sim. é isso? Porque todo mundo, né, a gente ouve tantos testemunhos e as pessoas estão tão preocupadas com o que vai acontecer com elas, como elas vão se sentir. Eu tenho várias mulheres que eu conheço que, gente, nós não estamos falando, né, é o processo normal de todo mundo, mas o seu processo foi muito diferente. Como que foi esse processo? Por que isso? Foi um processo, né, bem parecido com o de todos os outros pacientes, mas,
O importante, eu tinha a certeza de que eu não estava ali por acaso, que o câncer era uma desculpa na minha vida. Eu sempre orei, né, pela Ásia, o meu chamado, sabe. Eu quero ir para a Ásia, eu quero viver lá até morrer, eu quero falar do seu amor para os asiáticos, e nunca parei para prestar atenção, né, de que tem pessoas aqui do meu lado que precisam ouvir. E ali eu tive a certeza de que eu estava ali com um propósito. Então, eu senti dor, eu senti dor, eu senti enjoo, meus cabelos caíram, caíram, mas não foi tão dolorido quanto ver pessoas passando fome, pessoas que abandonam o tratamento porque não têm o dinheiro da passagem para ir para o hospital. Isso para mim foi mais dolorido. Né. Assim, ali a gente conhece as histórias de assim, N histórias de muitos pacientes que passam por tanta dificuldade durante o tratamento e sorrindo, sendo gratos, né, por que que seria diferente para mim, comigo, né. Graças a Deus eu tinha minha família, não me faltava nada, eu tinha o transporte para ir e voltar. Então, por que não olhar para o meu próximo e poder fazer alguma coisa por eles? Mesmo em Uhum. meio à dor, mesmo em meio ao abandono, na segunda sessão de quimioterapia, o meu marido me mandou embora de casa. Eu voltei para a casa das minhas tias para elas cuidarem de mim, né? E depois eu fui descobrir que isso é bem comum dentro de um setor oncológico. Não é comum, mas acontece, né, com 90% das mulheres que são abandonadas. E a partir dali eu pude, cuidar dessas mulheres, né, falar com elas que eu também estava passando pela mesma coisa e que a gente podia dar a mão e caminhar juntas, para elas não desistirem do tratamento, né, porque a palavra de Deus fala que o Senhor, ele é nosso marido, e ele é, porque ele cuida de cada uma de nós, né. Teve Amém. pacientes, já aconteceu de uma paciente que suicidou quando o marido abandonou. Ela tinha 4 filhos e ela não suportou. Então, assim, eu falei assim: "Eu não quero estar aqui só fazendo um tratamento. Eu quero poder levar esse amor que eu recebi, né, de Deus para essas pessoas". Que coisa linda. E aí você falou: "É pouco". E quando você falou: "É pouco", qual foi a decisão que você tomou a partir daquele momento? Como que foi a partir daí? Então, eu joguei essa situação nas redes sociais contando, né. Você já usava as redes sociais, É, eu mas tinha não para acabado isso. de fazer, eu acho que um Facebook, porque eu nunca fui muito ligada nas redes sociais, mas eu falei assim: "Ah, eu vou usar nas redes sociais para isso, para divulgar". E eu falei, né, contei essa história de pacientes que ficam com fome, de pacientes que vão para o hospital e voltam para suas casas e dentro de casa não tem o que comer. Fui contando as histórias dos pacientes e pedindo ajuda. Quem pudesse me dar dinheiro, tudo bem, quem não quisesse, poderia me dar um ingrediente do café. Né. E assim as pessoas começaram a aparecer, a me ligar: "Renata, eu quero te ajudar, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sabia que isso acontecia". Algumas pessoas me criticaram, não era elas falavam que não era tempo de eu, cuidar do próximo, que era para eu cuidar de mim, olhar para mim, só que eu não existo sem o meu próximo, então é impossível pensar na Renata sozinha. Então eu falei assim: "Não, eu vou até o fim, enquanto eu tiver vida eu vou ajudar essas pessoas". E com isso a gente começou a levar o café de segunda a sexta-feira e nós já temos 11 anos que levamos esse café. E aí surgiu o Amor que E aí Cura. surgiu o Amor que Cura. Eu comecei, né, a perguntar para o meu médico e automaticamente ele também já me falava dos pacientes que precisavam de cesta básica, que precisavam de medicamento, de ajuda para o transporte. Aí ele contou, né, do meu interesse em ajudar para os outros médicos, acontecia alguma coisa, os outros médicos iam, me procuravam. Com isso eu fui conhecendo mais todos os pacientes diários, as suas histórias, as suas dificuldades, e criou, então, um projeto. Eu falei assim: "Gente, eu preciso de um nome para isso". E busquei do Senhor que nome seria e veio o Amor que Cura. E cura, E né, e cura. cura mesmo. E como cura. E aí você começou, o Amor que Cura, você foi curada Fui também. curada. Você que na verdade a pessoa que passa por esse processo, ela tem um tempo, né. Sim, Como que são 10 anos. Eu tomei 10 anos de tamoxifeno, uma quimio oral. E eu recebi alta agora em janeiro desses glória a 10 anos. Deus, parabéns Porque a querida. partir do momento que você termina a sua radioterapia, que você começa a tomar essa quimio oral e 10 anos depois você é liberada. Eu fui curada, pra honra e glória do Amém. Senhor,
que né. eram para ser 6 meses, É, hoje você já tem 10 anos e está curada, porque o isso. Senhor é assim que É, Ele faz. é assim que É ele um Deus faz. que cura, é um Deus de milagre, e não tem tempo, né, os homens podem querer dar um diagnóstico preciso do tempo, mas o Senhor é que É ele que sabe. sabe. Ele tinha algo para fazer na sua vida e através dela. É. E aí o amor que cura, então você foi se organizando. Isso. Hoje ele é o quê? Você falou que não é uma organização ainda, não é uma ONG. Não, nós somos um grupo de voluntariados que ajuda os pacientes, né, adultos e crianças em tratamento oncológico, os pacientes e seus familiares, né, porque a Você família também continua levando o precisa. café da manhã e Continuo. assistindo essas pessoas. Isso. E onde que vocês vão? Como que funciona isso? Então, nós vamos em vários hospitais aqui de Belo Horizonte, né, todos no setor oncológico. Nós levamos o café da manhã, a gente ajuda com a cesta básica, suplemento alimentar, medicamento, ajuda para o transporte, né, se precisa de um exame que está demorando muito no SUS, a gente vai, faz uma campanha para pagar esse exame. Então, assim, faz as visitas nas internações, faz ações nas datas comemorativas, Dia da Mulher, Dia das Mães, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia das Crianças, o Natal, que é a nossa melhor festa, a festa mais linda que a gente já fez, assim, é a do Natal. É muito gratificante reunir, né, todas as crianças e sua família toda nessa festa. A gente deixa que eles fazem as cartinhas, faz o pedido, né, o sonho de Natal, e graças a Deus a gente consegue realizar todos os sonhos. Ô Rê, além de levar o alimento físico, o alimento para a pessoa não passar por esse processo de fome, vocês levam também um alimento espiritual, que é a Isso. palavra do Senhor. É, E vocês estão ali num momento onde a pessoa está vulnerável, muitas abertas para ouvir, outras não. é. Mas como que elas recebem esse alimento espiritual quando você chega falando do amor do Senhor? Você tem assim, você deixa o espírito fluir? Como que funciona isso? Assim, 90% das pessoas elas recebem muito bem, né. Acho que o momento, né, bem frágil, é bem aberto para isso. E a gente deixa bem livre. Sabe, eu não tenho um grupo, igual o pessoal que toca violão, que tem o Aham. louvor, que faz uma oração, mas assim, todos já me conhecem, todos sabem, né, que eu sou cristã, evangélica, então às vezes eu chego lá no hospital de manhã, já tem gente me esperando, paciente: "Renata, faz uma oração para eu começar a quimioterapia", eu sempre dou uma palavra, eu sempre abençoo todos os pacientes, a gente vai entregando o lanche e abençoando, né, se alguém quer parar para conversar, a gente conversa, a gente vai nos quartos para orar por esses pacientes, né. No setor paliativo, eu sou responsável pela leitura da Bíblia, então eu vou todos os dias para ler a Bíblia para eles, com eles, e isso é muito gratificante, porque, nos finais de semana também, as pessoas que ficam nas casas de apoio, a gente leva para a igreja, né, para assistir. Muitas vezes elas até cobram, né: "Renata, eu tô longe da minha casa há muito tempo, eu preciso ir para a igreja, me ajuda, me leva", eu: "Claro, vamos sim", Hoje você está 100% por conta do projeto do Amor que Cura. Sua 100%. vida é voltada para o amor que É. cura. No meu final do tratamento, eu: "Nossa, o tratamento acabou, um pouco o projeto, voltar a trabalhar, voltar à vida normal", e o Senhor falou comigo que não, que ele queria 100% do meu tempo. E hoje eu dedico 100% do meu tempo. Amém, que coisa linda. E como que a gente pode se envolver? Como que a gente pode ajudar? O que que nós podemos fazer para ser bênção? Porque igual você falou, hoje você tem 12 voluntários fixos, não é Fixos. isso? É. E eu sei que voluntariado não é algo fácil, né, Rê? Uhum. Muitas pessoas não se comprometem verdadeiramente, falam que estarão juntas e de repente chega uma hora que cansa, que some. É. E como que a gente pode ajudar o amor que cura? Como que a gente pode, ser voluntário, se comprometer? Como que funciona? Então, a gente tem um link, né, da bio que tem uma ficha de inscrição para voluntário. Quem quiser entrar, né, no nosso Instagram, é só preencher essa ficha. Ou também entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp, ligação, direct, que eu dou todas as informações. A gente precisa de voluntários para levar o lanche diariamente, para fazer as visitas, pessoas com disponibilidade para buscar
doações, para levar doações para os pacientes. Então, assim, pessoas que têm habilidade com fotografia, com vídeo, Aí né, fica o convite, Valentina. Ai, com fotografia. nas redes sociais também, porque eu cuido de tudo. Sabe, eu vou buscar a doação, eu levo a doação, eu faço visita, acompanho criança que às vezes não tem acompanhante, né, então fica bem puxado, mas com a ajuda dos voluntários a gente consegue diminuir aí essa correria do dia a dia. Ah, então trabalho é o que não falta, Não, né, não Rê? falta. Trabalho não vai Não faltar. falta. Ô Rê, quem está passando por esse processo, né, descobriu que está aí com a doença, que está achando que muitas vezes as pessoas acham que é aquilo que você falou: "Olha, eh, isso tudo é o fim". Isso tudo é o fim, eu não tenho mais esperança, o que não é mais. Graças a Deus, hoje nós É, temos vários recursos, a medicina está super isso. avançada, graças a Deus, mas a pessoa está ali se sentindo muito mal com essa notícia, ou está passando por uma quimioterapia e está tendo muitas dificuldades, né, não está aceitando. Que recado que você deixaria para essa mulher que está vivendo esse processo, precisando de ser fortalecida, ter esperança? Conta pra gente, o que que o Senhor fala ao seu coração, como que você tem essa força, esse sorriso, essa disponibilidade? Eu acho que o principal é não desistir e buscar o Senhor, né. Ele tem a cura. Ele que ameniza a dor, é ele que cuida, é ele que transforma, que restaura as nossas vidas, né, é ele que traz o suprimento necessário durante o tratamento, porque muitas vezes a gente fica cansada, né, tem vontade muitas vezes de desistir, é um tratamento longo, mas o tempo todo ele tá com você, segurando nas suas mãos, caminhando com você. Você não vai para consulta sozinha, você não está em casa cuidando dos seus filhos, mesmo com vários sintomas sozinha. Ele está sempre segurando a sua mão e sempre te chamando para mais perto. Então não desista. Glória a Deus. Ai, espera aí, eu vou só falar mais uma coisinha, a Valentina já tá me falando que eu tenho que te dar sua lembrancinha, eu não vou esquecer. Mas eu queria te fazer uma última pergunta para a gente finalizar, porque a sua história é tão incrível que fica parecendo que você é uma mulher tão forte que não teve medo, não teve as suas dificuldades naquele processo. Como é que foi? Você teve medo? Você teve medo de partir, medo da sua vida ser reduzida? Você teve, como que foi isso para você? Medo de partir, não. Mas eu tive medo do processo, né, de não suportar a dor, de dar errado, de ter outra metástase, da medicação não fazer efeito, né, medo de não conseguir cuidar da minha família nesse período, porque eu acho que o mais difícil para mim foi ver as minhas tias, a minha mãe, os meus irmãos sofrendo. Foi muito difícil, né. Então, assim, eu tive medo de frustrar, né, o desejo deles ali de conseguir, de vencer, de lutar até o fim. E eu tenho certeza que, assim, o tempo todo foi mesmo o Senhor que me sustentou. Amém. Medo a gente vai ter em algumas circunstâncias, isso é fato, mas o que a gente tem que entender é esse recado que a Rê deixou para nós. Mesmo com medo, o Senhor é conosco. Mesmo na dificuldade, o Senhor é conosco. Não desista. Seja ali uma com Ele o tempo todo, porque Ele vai fazer a obra na sua vida. E creia, creia que o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus de milagre, independente do que você está passando. Amém? Eu quero te Amém. agradecer por esse testemunho lindo. Você é um exemplo de superação para nós. Com certeza, me fala de novo o endereço do Amor que Cura para as pessoas entrarem. Arroba Arroba, amorque.cura. então tá aí, gente. Arroba amor Amorque.cura. ponto cura. Isso. Sigam, vão lá para vocês conhecerem. E se você puder ajudar, se o Senhor falar o seu coração, vai ser bênção. Eu já estou tocadíssima aqui, eu quero conhecer tudo.
Que o Senhor te abençoe. Temos Amém. aqui uma Ai, muito lembrancinha para obrigada. você. Ai, gente, que lindo. Obrigada pelo carinho, pela disponibilidade, que o Senhor te abençoe, abençoe esse ministério tão lindo, que você continue sendo canal de bênçãos e que você tenha muita saúde Amém. para continuar esse trabalho. Eu quero Amém. agradecer a você que está aí do outro lado nos ouvindo, agradecer ao Açaí Fresh, nosso patrocinador, a minha filhota Valentina, que está ali produzindo. Muito obrigada, fiquem com Deus.